No episódio de hoje do nosso podcast da RIEX, nós temos a honra de receber uma convidada mais do que especial. E eu tenho a honra de receber hoje ela que foi minha professora na época de faculdade, Renata Vilas Boas. Seja muito bem-vinda, minha sempre professora. E hoje ela vai falar para nós um apanhado geral sobre direito das famílias. E veja bem, não mais direito de família. Eu até queria começar o podcast já com essa pergunta, que até eu fui surpreendida aqui. Por que não é mais direito de família, mas sim direito das famílias? E muito bem-vinda ao nosso podcast da RIEX. Bem-vinda, minha amiga querida Renata. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui. Obrigada, muito feliz também com o nascimento do podcast. Né? Sim, com certeza. Então, estou super feliz com isso. Mas, já respondendo a sua pergunta, sem mais delongas, né? Por que a gente fala hoje direito das famílias e não direito de família ou da família? Quando a gente... na realidade, quando eu estudei, né? Você não. Eu estudei lá atrás. Tá? O nosso Código Civil, ele só trazia uma espécie de família. A Constituição Federal da época só falava em uma espécie de família. A única família reconhecida juridicamente no nosso sistema era aquela oriunda do casamento civil. Então, eu não tinha outra forma de família. Claro que no mundo real já existia. Várias outras, sim. Mas não era reconhecida juridicamente. Então, assim, a grande diferença de lá atrás para hoje é que agora eu tenho, né, o respaldo jurídico em vários pontos. Então, assim, Constituição Federal, Código Civil e outras legislações falando das várias espécies das famílias. Então, por isso que agora a gente chama direito das famílias. Olha, que legal. Todas as famílias. Todas, né? Que legal. Todas Bacana, elas. Né? E a gente busca abarcar todas elas. Por quê? Porque o ser humano não é igual, ninguém é igual a ninguém, e a gente tem que falar no desenvolvimento do ser humano, na afetividade, do amor, no seu crescimento, e aí eu falo das famílias. Achei até muito mais amplo, né? E para você ver como o direito evolui nas suas nomenclaturas, na sua abrangência, na sua profundidade, no seu cuidado, na sua sensibilidade também. Eu achei interessantíssimo. Confesso que eu não sabia dessa novidade do termo direito das famílias. Agora eu vou fazer a mesma pergunta, mas com um sentido diferente. Já foi explicado por que o termo direito das famílias, mas agora eu quero saber por que a sua atuação no direito das famílias. O que te trouxe até essa área? Por quê? Menina, é uma longa história. Maravilhosa essa história. A gente tem tempo, maravilhosa pode história. Vamos lá, eu já passei por todas as áreas do direito. E quando eu digo que eu já passei mesmo. Caramba. Quando eu estava fazendo a graduação, meu pai primeiro virou para mim e falou o seguinte: você tem que escolher qual é a sua área de atuação. O que você vai querer fazer? Você vai querer ser juíza? Se você vai querer ser membro do Ministério Público, delegada, não sei o quê. E aí eu comecei a conhecer a atuação desses profissionais. Então, ao longo da graduação, eu fiz estágio em vários pontos, né? Então, tinha coisa que eu não gostava de jeito nenhum, outras eu gostava, aquela coisa toda. Sim. Bom, mas até então não tinha decidido ainda qual ramo do direito que seria, assim, a minha paixão. Porque você faz o curso de Direito e, assim, todo semestre você se apaixona por alguma matéria. Exatamente. Então, assim, esse semestre eu me apaixonei porque era a matéria que te chamava atenção. Algumas eu já não gostava desde sempre, tá? Vou te falar que lá... A gente tem, né? Uma matéria que nunca gostou, mas tá tudo certo. Tem, mas mesmo assim, quando eu me formei, eu fui atuar. Então, todas elas eu passei como advogada. Criminal também? Criminal também, eu não tenho acredito, tenho. Na época não existia o que a gente chama de defensoria. Ah, tá. Nossa! Não tinha. Aí tinha o que a gente chamava de defensoria dativa, que hoje tem uma outra característica, mas na época, né, a gente já começava a trabalhar isso. Aí eu era defensora dativa na Justiça Federal. Caramba. Então, veja na que... Federal. Na Federal. Aí, assim, eu nem conheci, porque na época você poderia ter todo o processo tramitando sem a presença do acusado, né? Sim. E aí, muitos dos meus
clientes eu nunca nem vi. Nem chegou a nem cheguei a ver. Prática Tá, social, mas experiência. mas tá lá. Então, eu fiz na Justiça Federal, atuei como defensora da ativa na época na área criminal. Mas eu não gostei. Entendi, não se gostei, identificou. passei pelo administrativo, passei pelo tributário. Gente, tudo que você possa mas realmente imaginar. conheceu, foi para todas as Sim, áreas. fui por todas as áreas. O primeiro escritório que eu atuei, né, ele atuava em todas as áreas. Então, tinha assim, o que eu gostava, que era a área... Porque na época a gente dividia em 3 grandes áreas, né? O trabalhista, o criminal e o civil. Né? Civil. E aí, toda vez que tinha que fazer alguma coisa, se não tem tu, vai tu mesmo. Aí sobrava para mim, eu tinha que fazer. Né? Mas eu sempre preferia ficar na área civil. A trabalhista eu não gostava, né? Porque... Naquela época era diferente, né? Mas até hoje eu ainda visualizo muito assim. O que acontece? O direito a pessoa tem. Só que como ela precisa, né, de uma resposta rápida, acaba fechando acordos num valor assim, dentro do que ela realmente deveria ganhar e o que ela, né, vai ganhar, uma diferença muito grande. E aí aquilo me doía demais. Eu falei assim, não pode, pode, porque esse negócio aqui está me doendo. E eu não tinha como falar para o cliente, você não vai fechar um acordo. Não aceita. Ele fala assim, doutora, mas eu preciso de comer. Muito, é a fragilidade muito grande. Aí eu falei assim, eu não vou resolver esse problema. Então, eu não quero atuar aqui. Então, o civil desde sempre te chamava mais atenção. Chamava mais. O criminal eu rejeitei. aí eu vou dizer que a culpa é do Egmont. Hoje, desembargador Egmont. Tem culpa, então. Na época, ele foi meu professor e ele juntava, né, os alunos para mostrar como funcionava. E aí, eu estava com ele no Juizado de Pequenas Causas, que é o avô do Juizado Especial. Né? Sim. É o avô do juizado. Aí ele virou um dia, juntou aquela turma ali de alunos, falou assim, vamos conhecer a delegacia. Aí eu falei assim, tá, vou, né? Tô aqui. Ele, não, fomos para a delegacia. Não conhecia nada. Na época, eu acho que eu estava no 5º, 6º semestre, não conhecia nada. Naquele momento histórico, os presos eram presos também dentro da delegacia. Não é igual agora, que ele fica só. Hoje fica só um tempinho já vai pro presídio. Eu imagino o choque quando chegou nessa delegacia, menina, gente. Meu Deus. Aí, na hora que a gente foi passear pela delegacia, o delegado, então, muito solícito, resolveu mostrar o ambiente de trabalho. Estão lá os presos. Exato. Eu também não prestaria para um momento desse. Então, aí quando eu entrei, não foi o visual que me chocou. Foi o cheiro. É diferente, gente. E eu não vou te falar assim, é diferente a energia. Não é cheiro de suor. Não é diferente. Eu não sei falar cheiro de quê. Mas eu identifiquei que era de ausência de pessoa, ausência de dignidade. Olha, eu não sei, mesmo. nunca vi um cheiro parecido com esse. Que pesado. É verdade. E olha que eu já tinha ido para o IML, né? Porque dentro da minha diferente, né? Então, assim, no IML eu não tive problema algum. Vamos ver como é que faz aqui para dissecar o cadáver, que não sei o que, parará. Vamos, sem problema. Não teve problema. Então, aquele cheiro de formol não me abateu. Mas na hora que eu entrei e que eu via, aí era um pedaço, uma perna para um lado, um pé para o outro, um braço. Você olhava o braço, não sabia de que. Aí eu falei assim, gente, mas eu não consegui nominar. Até hoje eu nunca senti cheiro igual. Mas aquele cheiro veio com uma forma assim, tão forte que eu falei assim, eu não vou dar conta de trabalhar aqui. Não consigo. Eu não vou conseguir trabalhar aqui. Vou ter que fazer sabe assim, tirar muita coisa de dentro de mim para poder trabalhar me adequar nesse espaço. E assim, colegas que estavam fazendo o curso falaram, eu vou ser delegado. Você, na época, delegado, agente, tudo empolgado. E eu não dou conta, não consigo. O meu pai nunca deixou eu ir. Na UNB tinha que ir lá na Papuda, né? Pai, não, você não vai não, que é quando tem as rebeliões. E aí eu fui, primeira vez na penitenciária, foi o Henrique que tinha nascido, eu estava com 7 meses, aí a gente foi inaugurar a sala dos advogados da UAB. Falei, poxa, pai, você não está aqui mais, eu vou ter que ir. E assim, eu senti o que você falou, parecia que era um cheiro e um eco, que eu fiquei muito tempo, sabe aquele um eco e um cheiro que você não consegue... Sim.
foi assim, Nossa, pesado. estranho. Então, nisso, o direito de família O direito foi, de família tipo, foi te apaixonou. conquistando Então, aos você tá vendo que eu fui poucos, por né? exclusão, Você foi né? das famílias. Das famílias. Direito das então, famílias. trabalhista Das famílias. não, criminal não. Aí fui eu para família, né? Que era na época família, direito de família. Sim. E eu comecei a ver que assim, as pessoas brigam por coisas tão bobas. E eu falei assim, aí aqui eu consigo ajudar as pessoas. Isso, transformar. Que legal. Aí aqui é meu espaço. Por quê? Não sou adepta do copia e cola, nunca fui, né? Todo processo para mim é uma vida. É um que caso tá especial, envolvido. sim. Não é, me dá um modelo. Gente, Não, se quer não brigar dá. comigo é pedir um Pedir modelo. modelo. Não existe modelo, porque Sim. as vidas das pessoas são diferentes. Diferente. Né? Então não tem modelo. Cada pessoa ali tem as suas necessidades. Não existe necessariamente o padrão certo ou errado. Uhum. Eu tenho o quê? Regime de bens, eu tenho que estar ali na legislação. Mas as escolhas que essas pessoas fizeram Sim. não tem um certo e errado. É. Né? E aí eles começaram a falar assim, eu consigo nesse espaço conversar com as pessoas envolvidas, né, tirar um pouco dessa carga emocional que elas estão vivenciando, para que elas possam, né, colocar um pouquinho mais do pé no chão. Então, muitas vezes eu falo assim, não, olha, a nossa reunião está assim, mas vem cá, vamos colocar o filho de vocês aqui no meio da nossa reunião? Claro que não é a criança mesmo, né? Mas até para centrar a conversa, para tentar alinhar ali pensamentos. Vamos colocar a criança aqui para a gente entender o que você quer. Porque muitas vezes assim, eu quero, o outro eu quero. Eu falei assim, mas vem cá. Vamos pensar no seu filho vamos agora. Vamos pensar aqui. Porque você vê que nenhum dos dois, muitas vezes, estão nem pensando na criança. Sim. Eles não querem saber da criança. Eles não estão pisando em terra firme, né? Estão passando. Então, né? Aí você fala, vamos colocar, né? O menino aqui no meio dessa... Teve uma vez, inclusive, que na reunião com os pais, a mãe ainda virou para mim e falou assim, não, mas você vai trazer fulano para cá? Não necessariamente, né? E é isso mesmo, né? Assim, fisicamente, mas vamos colocar psicodrama. a criança para a gente ver as necessidades. Porque o que a gente visualiza? Muitas vezes, as mães... elas não falam para os pais efetivamente os gastos que aquela criança tem. No cotidiano, né? No cotidiano. É porque assim, você vai na padaria, você compra lá uma bala, aí ali você anda mais na frente, compra um lacinho, não sei o quê, e você não fala isso pro marido. Não fala porque esqueceu, não fala porque vai esconder mesmo, não fala. Mas porque realmente passa. Não, mas passa batido. E aí, na hora que a gente vai computar esses valores para pensão alimentícia, ele dá um pulo e fala assim, não, mas isso não acontece. Não. Ele fala assim, não é que não acontece, é porque durante esse tempo todo ele não participou desse aspecto. Sim. Não viu a tabelinha de despesas. Exatamente. Que é gasto. Então, na hora que a gente senta para falar assim, vamos ver quanto realmente essa criança gasta, aí ele fala, não, mas está exagerando. Tá? Sempre vem nessa fala, está exagerando. Sim. E a mãe fala, não, é a porque mãe você que vai nunca gastar, percebeu. né? Não, essa parte que a mãe vai gastar, eu já sempre, dou né? um jeito logo de cortar aqui. Eu falei assim, não, inclusive uma vez que ele virou e falou assim, a mãe é que vai gastar, eu virei e falei assim, então vamos fazer o seguinte, aí eu fui maldosa. Olha. Vamos fazer o seguinte, você assume todos os presentes de aniversário, das festinhas do seu. Eram 3 meninos. Sim. Nesse ano. Olha. Vamos fazer isso? E no ano que vem, se divide. Não, aí vocês dividem. Claro que eu faço, porque não sei o que, parará, não, tá exagerando, que não é esse valor. Mês deve ter. Eu falei assim, são 3 filhos. 3 filhos de festa de aniversário. Festa de aniversário dos meninos, ok? Ok, não, pode deixar que eu vou, compro, que eu resolvo. Assim, então, tá bom. Aí eu coloquei. No 3º mês, esse homem me ligou. Doutora, não aguento mais. Você não falou que era esse valor. Eu falei assim, mas o senhor disse que achava que o valor era alto. Ele falou assim, não, a gente precisa dividir, tá muito alto. Agora eu falei assim, mas eu expliquei. Por quê? Porque no fundo não tem noção desses valores. Sim. E se não tem noção... É porque não tem a vivência. Não tem a vivência. Ou seja, ele nunca foi ali um pai que participava de toda essa dinâmica. Né? Porque a mulher escondia, porque ele não participava. Não interessa. A mulher fazia. É daqui para frente que eu preciso resolver. Por quê? Porque, não sei por quê. Porque já passou. Agora a gente tem que pensar, no teu filho vai na festa de aniversário?
Porque se ele não for, ele vai ser excluído ali excluído, da roda exato. dos O amiguinhos. social, né? É o social dele, ele precisa ir. Então, como é que a gente vai resolver isso? Bacana. Mas eu sei que, como a gente já tinha fechado, né, o acordo, foi 1 ano. Eu acho que Gente toda do festa de céu. aniversário. Ai, que você trauma de deveria presente. pensar. É. Mas por quê? É. Hoje, um presentinho básico da classe média. 90, 100 reais, amiga. Exato. Aquela Três mãezinha meninos. aqui. É. 3 meninos, e não é um por É. semana. Não. Seriam 3. 3 por semana. Eu Semana. vivi isso com o Rafa e com a Sara. E Eram olha, que tem 2 semana que às vezes. 2 aniversários, sábado e domingo. Às vezes é sábado às 11 Sexta-noite. horas. Tem o sábado às 11, e depois aí tem o sábado no final da tarde. E- Aí ainda tem o domingo, ou seja, 3 meninos, 3 festas. Imagina. Na Eu cara. acho que nunca ninguém se arrependeu tanto de fazer um acordo com esse pai, né? Agora, muito interessante ter trago esse assunto aqui para a nossa conversa, porque o direito das famílias ele mudou. Ele abrange agora vários tipos de família, tem várias abordagens diferentes, tem temas mais delicados. Tem novas problemáticas? Tem algum problema que você tenha se deparado e fala, caramba, eu nunca tinha lidado com isso até então? Algo que você possa trazer? Porque, assim, eu imagino que o direito está cada vez mais amplo, ainda mais nessa área, abrangendo vários tipos de família. Tem alguma problemática nova ou ainda são as mesmas questões que nós nos deparamos como advogado? A minha advocacia não é a mesma do ano passado, que não é a mesma tá da sempre mudando, sempre mudando, sempre gente. mudando, né? Mas assim, a base continua sendo Sim. o mesmo problema, Sim. que eu vou traduzir em falta de respeito entre as pessoas que formam a família. Porque se você tem o respeito, você não vai ter os problemas. Os Uhum. problemas surgem com a falta de respeito. Verdade. É um querer se sobrepor ao Sim. outro ou aproveitar o término de um relacionamento para se vingar do outro Sim. e muitas vezes usando os próprios filhos. Então, Verdade. o que eu tenho percebido é que tem aumentado a litigiosidade entre as pessoas. Eu tenho visto o número de famílias tóxicas aumentando assim Sim. muito Nossa, mais e a litigiosidade entre os casais e os filhos Uhum. muito maior. Né? Então, antes você tinha os pais brigando, mas as crianças não brigavam. Sim. Agora as São crianças envolvidas brigam diretamente. Sim. as crianças brigam, os filhos brigam entre si, brigam com os pais Com e os manipulam pais, os pais. É. Nossa, gente. Então, assim, Uma doença. É bem tóxico, né? isso, eu quero obter vantagem. O filho, tá? Uhum. Então, eu já estou falando de criança a partir de 4 anos para É frente. mesmo, Mas desse tamanho já. Desse tamaninho. Nossa. É outro chip, né? Esses meninos de 4, Nossa, 5 anos, né, gente. amiga? É outro Exato. chip. Aí vira e fala assim, eu quero obter vantagem. Como é que eu faço? Caramba. Aí sabe que já qual é o pai ou a mãe que é mais liberal, pede para um e não pede para o outro. Uhum. E aí coloca os dois em xeque. E falar, mas a minha mãe deixou. Mas a minha mãe deixou. E se Entendi. a mãe e o pai não conversam entre si, aí que ele Tchau. deita e rola. É. Então eu tenho um caso de Nárnia. Lembre-se, tudo é em Nárnia, né? Sim. Nada acontece por aqui. Sim, tudo em Sempre Nárnia. Sempre, Sempre Nárnia. Nárnia. Qualquer coisa é mera coincidência. Sim. Então, o que aconteceu? Os pais, né, então, estão se divorciando, aquela coisa toda, paps não conversa com mames, e, né? É verdade. Pois é, o menino, então, virou e falou, aí teve uma decisão liminar de que foi feito um regime de convivência ali. E nesse regime previsto, o pai pegaria a criança na escola, na saída da escola meio-dia, e devolveria na escola segunda-feira. Sim. Que é meio que o básico que a gente Uhum. tem. Sim. Aí a criança vira para o pai e fala: ah, papai, mas eu queria tanto ficar com a mamãe no final da tarde. Aí fala, não, deixa eu ficar com minha mãe. O menino chorando as pitangas pro pai. O pai virou e falou assim, ok. Tudo né? bem, Tudo pode bem, ficar né? com sua mãe. Apesar de ter a decisão de eu poder pegar, é meu filho que está pedindo, É. né? Tá meio difícil aqui É. para ele, então tô entendendo. Posição do pai. Sim. Mas pai não conversa com mãe. A mãe deixava a criança, então, na escola, lá O pai às buscar. 7 horas, para o pai buscar na hora do almoço. Esta criança, Tipo, do horário do almoço Nem até às com o 6 pai, da nem com a tarde, mãe. nem com o outro. Gente. Ele ia, assim,
Saía com os na colegas. realidade, ele saía com os colegas, ia jogar futebol ali na vizinhança. Inteligente, menino. E aí ele voltava no final da tarde para o pai pegar na escola. Então, às 18 horas, o pai pegava na escola. Acreditando que ele estava com a mãe. Acreditando que o menino tinha passado a tarde com a mãe. Gente. E a mãe achando que o pai tinha pego às 12 horas. A falta de aula. Aí, como é que foi descoberto isso? A primeira audiência, a audiência de conciliação, ela tinha sido já designada assim, com um prazo de uns 3 meses, mais ou menos. Então, isso aconteceu mais ou menos umas 8 vezes. Meu Deus. Olha, o tanto que coisa poderia ter ocorrido. Não, né? na escola, né? Que perigo também, né? Responsável, né? Pois Imagina. é. Perigo. Aí, no dia da audiência de conciliação, né, o pai vira no meio e fala assim, não, mas ela, né, nem essa decisão, ela quer acatar, ela fica fazendo joguinho, o menino fica com ela no horário que deveria estar comigo. Ela fala assim, não está comigo, não. Foi aí que eles descobriram que a criança tinha falado para um e para o outro, né? Contado toda essa história. Inteligente, os meninos tudo inteligente. Gente, menina inteligente. Né? Então, assim, você vê, essa criança tinha à época, acho que uns 7 anos mais ou menos. E então já a gente não aproveitava tá falando da falta de menino diálogo. De 12, né? De 13, não, né? De menino, 7 7 anos. Então ele já viu a dinâmica da família. A dinâmica da família. Já entendeu essa dinâmica, como eles não conversavam entre si, falou assim: ninguém vai saber. Porque papai não conversa com mamãe não conversa com papai. Foi a brecha perfeita para ele. Exatamente. Então, veja. E olha que foi assim. Foi uma esperteza que essa criança teve. Olha. E provavelmente ela já tinha visto dentro de casa a ideia de mentir, enganar, omitir, manipular. Ela já aprendeu isso. Aprendeu lá, o modelo que algum lugar aprendeu. E aí estava fazendo o quê? Tendo a liberdade total numa sexta-feira à tarde. Sim. Isso é levado muito para as crianças. Aí continua, né? As famílias disfuncionais, né? Vem disfuncional, continua disfuncional. Isso só exatamente. Assim, né? Até descobrir e buscar um tratamento, descobrir e né? entender. Então a gente muitas vezes a gente está dentro do processo e descobre que tudo aquilo que a gente construiu como tese vai por água abaixo porque foi baseado numa mentira. Nossa. Né? Então imagina, por exemplo, que a mãe fica sabendo que o pai não vai buscar ao meio-dia, que só está indo buscar às 6 da tarde. E que o menino que fale para ela, uma frase assim, hipotética, né? Não, ele que não quer, ele só vem me buscar no final. Né? Eu, enquanto advogada dela, já cria tanta tese. Não, excelência, olha, não está abandonando a criança na escola, não está pegando, que não sei o que. Lá vou eu fazer. Não tem a responsabilidade parental. É isso. Mas seria a versão que chegaria para mim, não é? E no final das contas. As famílias se perdem, né? O direito das famílias vem aí para. E eu acredito que o advogado de família, para mim, é um dos mais importantes para a sociedade. Verdade. Então, ele tem que ter uma habilidade, uma sensibilidade e até autoridade. Que eu sempre brinco com a Renata, que nós somos umas parceiras, sabe? Eu falo assim, amiga, todo mundo acha que a gente é tudo bonitinha, fofinha. Mas tem que ter essa autoridade com o cliente. Né? O cliente também tenta nos manipular. No direito de família tem muito isso, né? Tem, assim, ao mesmo tempo que a gente vai ter que dar um colo para esse cliente, a gente não pode ser o amigo desse cliente. Não pode, né? Tem que ter firmeza. Porque assim, se você é amigo, você perde a objetividade. E ele não quer isso de você, ele quer que você seja advogada. Resolva o problema. Ele quer resolver o problema. Não, mas aí tem que saber se a forma que ela quer que resolva é a forma que seja jurídica, que seja legal, até que seja justa, porque muitas vezes não é. Sim, claro. Então, é complicado. E aí, eu não digo que eu escolhi o direito das famílias, foi o direito das famílias que me escolheu. Que aí foram vindo essas demandas, são os clientes que vão indicando, né? Hoje a gente fala muito no marketing jurídico. A minha época a gente não construía um marketing jurídico como fala, assim, é boca a boca. Muita indicação. Exato. Então, às vezes eu tenho indicação de gente que eu atendi lá atrás, né? Então, que eu fiz o divórcio e que agora eu vou fazer o divórcio do filho, que na época era pequeno. Gente, entendeu? Então, assim, isso vai acontecendo. E a gente advoga, não advoga por uma pessoa da família, a gente advoga para a família inteira. Para a família. Para a família inteira. Toda. Então, você vai ter... Eu faço o divórcio do fulano,
que é o meu cliente. Aí quando ele vai casar, ele já vai conversar comigo. Na hora que ele vai divorciar de novo, ele vai começar, né, sabe assim? E às vezes, até no sentido contrário, vamos imaginar que eu tô pela esposa, fiz o divórcio do casal. Aí o marido, ex, agora vai e se casa. Na hora que ele vai se divorciar, ele vem e me procura. Ah, entendi. Entendeu? Porque ele vê que não é aquele negócio, eu vou dar um jeito de acabar com a vida do fulano. Não é isso. E sempre tentando conversar e ver o que é melhor para a criança. Então, muitas vezes os pais deles não percebem como vai ser a vida após o divórcio. Verdade. E aí tem algumas ideias mirabolantes, que eu quero assim, que eu quero assado. Eu falei assim, mas isso vai funcionar? Vamos sentar aqui na prática para ver se isso vai funcionar? Por quê? Porque eu quero fazer a coisa acontecer, mas vamos lá. A tal da guarda alternada, né? Não, porque, gente, né, assim, uma semana, não, porque a criança sofre, né? Quantos pediam? Eu falei, gente, não dá. E realmente eles percebiam, até que se o juiz autorizasse, não dá. Então, imagina a mochila do menino, as mochilas pesadas. Aí ficavam. Aí eu esqueci o livro na casa do pai ou da mãe. Aí perdia. Falei, meu Deus, não, vamos ser mais leves. Né? A sua atuação, então, ela vai muito além de um processo só, muito além de petição, de audiência. Acaba que você, enquanto advogada, você cuida da vida da pessoa, né? É transformativa, cuida dele, cuida do filho, cuida do divórcio do filho, que à época era ali criança, desamparado no casamento. Então, assim, é um bom sinal de que o seu trabalho é muito bem feito, você tem cuidado com todas as partes ali envolvidas. E eu acho que é até um alerta para quem quer atuar nessa área, para quem quer começar, fica um aviso, você está lidando diretamente com vidas, né? O seu trabalho ali, a sua atuação vai impactar, como você bem disse, é não só uma pessoa, você vai trabalhar com a família inteira. Eu até queria fazer essa pergunta em algum momento, para quem está começando agora a atuação no direito das famílias, nessa área, para quem tem afinidade, quer se especializar, para quem quer estudar, qual dica, qual conselho você deixaria para quem quer seguir nessa linha de atuação? Aprender a ouvir. É mais importante a gente ouvir do que falar. Sim. Então, tem muitos clientes que procuram a gente como forma de vingança. Eu quero me vingar do meu ex. Quero tirar tudo dele. Quero tirar tudo, que não sei o quê. Não, aprender a ouvir. E a ouvir o que está por trás do que aquilo que a pessoa está falando. Nossa, muito importante. O não dito, né? O não dito. O não dito é mais importante do que o dito dentro de uma sala de reunião, né, com a advocacia familiarista. Porque muitas vezes o não dito é que vai decidir tudo. Verdade. E você ouvir efetivamente. Ouvir para a gente é chave. E não partir do pressuposto. Porque muitas vezes você chega para fazer uma advocacia familiarista com base na sua família. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, eu vivi isso, aconteceu assim comigo. Sim. Ok, essa é a sua história de vida. É a sua realidade, não é a do cliente. É a sua realidade, mas não é a do cliente. Exato. Então, porque os dois casos, a sua família não foi boa para você ou foi muito boa para você, tanto um quanto a outra, não quer dizer que seja a família daquele cliente que está aparecendo ali. Exato. Então, você não pode usar esse parâmetro. A sua família é exatamente isso, sua família. E agora você vai estar falando de uma família que está em dor, que está em sofrimento, né, e que você tem que entender a dinâmica dessa família. Só vai funcionar, né, um divórcio, um pagamento de pensão alimentícia, o que quer que seja, para você conversar, negociar, inclusive os seus honorários, se você entender a dinâmica daquela família. Porque se você não entender, não adianta. Então, assim, você tem a sua, aí você deixa a sua guardadinha. Vamos ver como é que é essa família? Então, é aprender a escutar o que a pessoa tem a te dizer, e não é só o que ela fala, é o que ela deixou de falar. Tem que ter muita sensibilidade para isso, né? Isso. Então, a primeira coisa que eu falo é preste muito atenção. Inclusive no que não é dito. Inclusive no que não é dito. Então, aí, eu vou te falar, saia dos cursos de direito, né? Porque imagino que você já estudou direito de família. Com certeza. Você já leu lá o que tinha que ler dessa área. E comece a estudar relação humana. Vai para a área da psicologia. Olha só que legal. A Fabiola sabe que eu sou adepta do povo da psicologia, amo de paixão.
né? E começa a estudar sobre isso. Você não precisa ser um expert, não precisa fazer uma pós-graduação. Compreender, né? Mas é Você tem que necessário. entender essa dinâmica. Acho que é basilar, né, para a atuação. Né? São sofrimentos humanos, são as emoções. Exato. Assim, quando eu estava em sala de aula com direito de família, né, conversando com os meus alunos, eu passava obras que não são jurídicas, mas que são essenciais, que a gente precisa trabalhar. Então, comunicação não violenta é uma. É habilidade. Verdade. Não tem jeito. Não Essa tem. aí Essa você aí- tem que ter. Né? Até mesmo para você se impor e fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer. É. Né? Você precisa trabalhar uma comunicação Um não positivo. violenta. Um não positivo. A comunicação não violenta. Para você entender a dinâmica daquele casal, você precisa da linguagem do amor, que é uma outra obra. Que é fantástica também. Inclusive. Pois é. Então, assim, são várias outras obras que fogem do direito, mas que você precisa para poder embasar aquilo ali, entender o que é o afeto. Né? Eu acho muito interessante isso, porque afeto hoje é um valor afeto, né, com valor jurídico, Já né? é um valor Com jurídico. certeza. Mas Bom. as pessoas não entendem O isso. afeto com valor jurídico. As pessoas não entendem nem por que casar. Não. Nossa, olha só, gente. Mas E eu acredito que esse deva ser um questionamento que vem no divórcio, né? isso vem no divórcio. Eu Bem faço pacto confuso, né? antinupcial, vem também. Né? E não entendem por que eles casaram. Por que tá ali. Muitas vezes eles casaram. Não, gente. É porque existem alguns casos que vão passar Mas fala que é cabeça da importante, gente. né? Mas é legal É trazer para a importante, conversa, porque, né? Porque é a realidade É, Olha do só, advogado. eu sou flamenguista, sim. tá certo? Tem uns Eu bem também mais sou flamenguistas. flamenguista. Então, imagine o seguinte: existem grupos, né, Sim. de torcedores do Flamengo, Sim. ok? Então, em WhatsApp, nas redes sociais de forma geral. Então, eu, né, que estou na rede social lá, X qualquer, no meu grupo de flamenguista, encontro um rapaz que é flamenguista também. Pronto, já tem essa Já afinidade temos aí. uma afinidade. É. Sim. E aí a gente casa porque nós somos flamenguistas. É. Ou seja, e o resto das E a outras vida? coisas? E os O outros arroz aspectos? e feijão, essas coisas, como é que Sim, fica? sim. Então, às vezes, Estádio Não. é diferente, né? né, a gente O vibra joguinho, junto, o bar, aquele negócio, né? Mas e o E o dia a resto? dia? E o dia a dia? É. As pessoas não conversam, porque nesse caso, desse exemplo específico, foi isso mesmo que aconteceu. A conversa toda entre o casal era referente ao Flamengo. No caso, não era o Flamengo, era um outro time, mas no Sim, meu exemplo, sim. flamenguista, né? E aí conversa, os dois empolgados, assistem, né, o jogo toda quarta-feira, que não sei o quê. Estão Mas super felizes quando naquele chega momento. o dia a Mas dia, assim, e aquela outra parte? Aquela outra. É. sim. É. Nossa. Não, que é a mais complexa, né? É todo Que o é o mais resto, não é? difícil. Porque assim, é fácil você assistir um jogo, ficar feliz ou ficar triste conforme o resultado. Mas assim, como é que você vai manter uma casa? Quem é que É. vai pagar o arroz e Exato. feijão? Como é que vai ser essa divisão? Que é algo que deveria ser basilar, né, para o casal. Exato. Então, assim, é uma formação É multidisciplinar, né? multidisciplinar. E ao mesmo passo você tem que ter muita sensibilidade. Sensibilidade, autoridade. E né? autoridade. É multidisciplinar. Aí outra pergunta que eu tenho, que era uma preocupação muito grande da minha mãe na minha época de formação. Eu amo o direito das famílias, eu amo. Embora atue na área trabalhista, eu acho fenomenal essa área. E minha mãe ficava muito preocupada. Ela falava assim, você vai levar para casa É. o problema dos outros. Você vai internalizar, enfim. É. Como separar isso? Como separar o problema dos seus clientes? Você pontuou muito bem. Falou, olha, eu tenho que entender que a minha família é minha família, funciona de um jeito. A família do meu cliente funciona de outro. E os problemas, como não deixar isso te afetar? Porque eu imagino que você deva ouvir tanta coisa Uhum. pesada, muito problema. Eles levam para você resolver. Então, como não deixar isso te afetar, assim, na sua atuação no dia a dia? Bom, volto para o Egmont. Egmont foi para mim muito importante na minha Sim. vida. Né? Eu estava fazendo estágio com ele, lembra? Minhas experiências, Lembro. né? E eu desenvolvi uma dor de cabeça da sexta-feira. Aham. Porque toda Nossa. sexta-feira eu ia para fazer o estágio e eu absorvi o problema. Não era Uhum. família, na realidade, o juizar era qualquer coisa e tudo junto. Né? Aí eu saía de lá o caco. Um caco que, assim, eu tinha dificuldade de E voltar para absorvendo casa tudo.
da crise de enxaqueca que eu tinha. Imagina. Nossa, Eu- gente. A ponto de eu chegar para ele e falar assim, olha, eu não consigo, porque eu acho que eu tenho alguma coisa, né? Eu não sabia o que era. Ele virou para mim e falou o seguinte, olha, Renata, se fosse você, repensava o seu curso de Direito. Uhum. Caramba, que Eu baque, falei né? assim, como assim? Como assim, excelência? Não estou entendendo, né? Sim. Ele falou assim, não, porque você está absorvendo o problema absorvendo das o problema. pessoas. Essa Você é a minha não dúvida. pode. Se você absorve o problema das pessoas, você não resolve o problema das pessoas. Exato. Você passa a ser uma pessoa amiga, né, que tem uma empatia ali, mas você não soluciona. Não é isso que você quer enquanto profissional da área de direito. Você não pode trazer para si esses problemas. Tá? Então, você tem que aprender a separar. Eu já estava para falar, não quero vir mais, que não sei o quê. Eu falei assim, não, Sim. então espera. Respiro. Respira. Vou trabalhar nisso, vai. Eu vou trabalhar nisso esta semana, porque isso era uma sexta, então eu tinha até outra sexta. Sim. Sexta-feira que vem eu vou voltar aqui, eu não vou ter dor de cabeça. Do tipo, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou resolver Vou me o virar. problema, vou me virar. E realmente foi o que aconteceu. Então eu comecei a criar, não vou dizer uma casca, porque não é exatamente isso, mas assim, Consciência, né? separar o que é separar meu, o que é do o que é outro, do né? outro. Então eu recebo esse problema, né, analiso, mas eu não vou sentir a dor do como a outro, pessoa. Sim. Eu entendo que a pessoa está em dor, que a pessoa está em sofrimento, mas a dor e o sofrimento é dela. É. Qual é o meu papel? Resolver É o ajudar problema. nisso, exato. Então eu Exato. consegui Da melhor fazer, maneira, né? não, naquele momento histórico era resolver o Resolver problema, né, e fazer a separação. É. Então, eu nem. Foi aí que eu comecei a vir com isso. E muitos dos problemas eu conseguia trazer para a sala de aula. E conversar com os alunos. Aí eu juntava, né? 2, 3 casos. Claro que tudo é em Nárnia, então ninguém conseguia identificar Claro. aquilo ali. Mas eu conseguia colocar para fora essas versões. Dissipava aquele problema. E sim, vamos dizer assim. dissipa, e aí também até lança a mão de outros olhares, né? Então, assim, eu tenho um caso que são 13 porta-algodão, porta-cotonete, 13 porta-algodões. Que o processo era assim, a divisão de muitas coisas, mas o trem encrencou por conta de 13 porta-algodões. Porta-cotonete. Gente, eu ia briga por cada coisa que a gente... Tá, só que é o seguinte, tinha um valor econômico expressivo, porque Os cada... porta-cotonete? Não pense que é aquele de R$1,99, não. Né? Eram joias, vamos dizer assim. Eram todos da Swarovski. Entendi. Entendeu? Entendi, Então eram tá explicado. 13. Era 6 para um lado, 6 para o outro e tinha um. E Aí agora, eu, e assim, esse meu Deus do céu, e esse um? Porque esse um não encaixava para um lado, não encaixava para o outro. E a gente tece nesses detalhes. Eu já fiz divisão de cortina, metade de uma banda para um lado, metade para outro. Um fica com botijão de gás, outro fica com fogão. Gente Porque são essas do questões bem céu. humanas. Chega O direito de nesses família é bem humano, né? Bem, é a vida privada. 3 para um lado e 3 para o outro, com colherinha de café, colherinha de chá, garfo, Sim. faca. Gente, não. Enfim. Parece mãe, né? Dividindo coisa pros filhos, Não, né? toda a gente Medindo, busca assim. aqui os carrinhos de supermercado, aí a pessoa vai, cadê isso? Eu não veio. Aí eu, Pois é. Tem que ter um cuidado absurdo, E aí, né? E aí? esse 13º, eu falei assim, eu compro, eu quebro. O que eu vou fazer com esse negócio? Porque Fica de honorários, fica de né? honorários. Eu já não sabia o que fazer, porque não cabia. A gente conseguiu dividir tudo, mas tinha um Ficou que sobrava. um sobrando. E aí, o outro queria, o outro queria. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com esse negócio aqui? Porque eu tinha que dar uma solução, né? Sim, Né? sim. Eu já tinha falado que eu ia ficar. Eu falei assim, não, eu vou ficar. Não seja porque por isso, eu consigo enfiar com esse negócio. Ficar com esse trem. Ficar com esse negócio. Mas aí eu sei que ela lembrou de um vinho que estava na adega, que era um vinho de térmico, que custava não sei quantos zilhões. Aí ela falou assim, tá, se ele ficar com esse porta, não sei o quê, eu fico com essa garrafa de vinho. Aí o homem deu um pulo deste tamanho, porque era o vinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele, não, eu quero vinho. Quero vinho. Porque até então eu nem lembrava do vinho, ou ninguém lembrava do vinho, então ela não estava na conta. Até que ela lembrou da tal da garrafa de vinho, que não era um vinho comum, não. Era um vinho que tinha uma expressão econômica também. Sim. Gente, já fui para o supermercado para fazer levantamento de valores de vinho, de bebida Pra alcoólica, ter uma ideia da noção, média ali do valor. Sim. né? Hoje não, está tudo na internet. É. Mas eu já fiz esses levantamentos. 26 de dezembro,
O problema aconteceu no dia 24. Nossa, Consegui gente, bem enrolar véspera 25. de Natal. Direito de família sempre tem véspera de Natal. 26 de dezembro, estava eu com a minha sócia à época, mais 2 advogados fazendo o levantamento de bens dentro da casa do fulano. E assim, tudo que você possa imaginar. Até agulha. Ticando aqui, cadê? Bota na caixa aqui, bota na caixa colar, Ai, que não sei o quê, parecer. Até que surgiu. Gente, eu conto essa história, todo mundo sabe que é possível. Até que surgiu um negócio que tinha lá, era. Deixa eu lembrar o nome do trem. Borrifador do bonsai. Ai, gente, eu não acredito Borrifador do nisso. bonsai, borrifador do bonsai. A gente foi indo, eu olhava para minha sócia e falei assim, o que será um borrifador de bonsai? Né? Que imagina um trem japonês, um trem diferente, né? Porque pequenininho, grandinho, igual o tamanho, né? Especificou borrifador de bonsai. Eu falei, deve ser alguma coisa diferente. Eu já imaginando com símbolos, né? Japonês, aquela coisa. Eu olhando para ela olhando para mim, do tipo, eu também não sei o que é. E foi indo, a gente foi juntando as coisas, não sei o quê. E na lista, chegou o momento que não tinha mais nada, era só aquele negócio. E eu olhando pro colega, o colega olhando para mim. Eu falei assim, doutor, é o seguinte, a gente quer ir embora, vocês também, mas o que é um borrifador de bonsai? Porque eu preciso achar esse negócio para botar aqui na minha pilha. Ele olhou para mim e falou assim, doutor, eu não sei. Tava todo mundo sofrendo, eu também queria saber o que era isso. Pois então, o borrifador de bonsai, aquele que eu achava que era um trem japonês, que era assim, assado, não sei o quê. Última tecnologia. Então, aí eu, né, bom, eu tenho que estar o braço a torcer, vou ligar pro meu cliente para ele me explicar o que é, porque que é esse se tá na lista é importante. Lógico. Se É tá aqui, sentimental, gente. tem uma relevância nesse negócio aqui, então eu tenho que achar, né? Eu tenho que achar, ele tem que achar, a gente tem que achar esse troço. Mesmo porque eu tô doida para ir embora. Sim. E a gente entrou tipo 8 horas, pediu pizza na hora do almoço para não sair, e isso já era tipo 6 horas da tarde. Todo mundo cansado. Então a gente já não queria saber mais de nada. Borrifador de bonsai pra gente. Eu falei, se eu encontrar um japonês na frente, eu vou brigar com ele. Né? Enfim, liguei lá, toda, né, linda, formosa, maravilhosa. Sim. Falei assim, olha, a gente está aqui procurando e não localizamos ainda onde está, né? Em que lugar da Cadê o casa borrifador? deve estar localizado. E faça a descrição, como é. Aí tá. É um objeto de plástico transparente, com uma coisa. Sabe aquele negócio que usa no salão? Ah, de cabelo, borrifador de cabelo. É aquilo. 1,99. Esse é o 1,99. Esse é o 1,99. Ah, não. Eu falei assim, eu não acredito que a gente está aqui não sei quanto tempo Toda atrás desse uma borrifador briga de quando o bonsai. borrifador. Tá vendo, gente? E Aí a minha dúvida, como que não leva isso pra sua cabeça? Como que você não chega no final do dia estafada, cansada? Tem que saber separar muito tem bem, que separar né? muito bem. Então, Não, por isso que a gente conta essa história depois. Sim, na verdade, Larissa, lógico que a gente capta essas energias todas em relação com certeza. com criança, né? Mas a gente vai aprender, aprender mesmo, aprender porque, assim, a as separar. dores de criança. Porque há uns 15 anos atrás, amiga, ainda o judiciário daqui de Brasília era rápido, e da família. Agora é mais complicado. Então, assim, quando tem busca e apreensão de menor, quando tem menor desaparecido. Então, assim, eu aprendi muito, porque o que me dói é criança e adolescente. Isso aí me dói pra caramba, né? Então, essa questão desse abuso emocional, né? Abuso de direito, que esse abuso dessa responsabilidade. E aí eu fui aprendendo muito com criança, porque eu sentia. Então, assim, por mais que eu fosse racional, eu estava ali sentindo ali a dor daquela criança que eu não sabia onde estava, porque é muito irracional, Renata. E aí você vai aprendendo isso, a viver esse processo, acalmar, né, acalentar, fortalecer aí o direito de família. Você tem que falar, você precisa ter um psicólogo, você precisa de psiquiatra, vá para o psiquiatra também, né? Então, assim, esse multidisciplinar aí, a gente tem que lançar a mão de todos os profissionais para que a gente também tenha saúde mental. É verdade. Porque eu falo que o direito de família, assim, chega final de ano, julho, e questão de final de semana com a questão. E aí você falou uma questão que eu gostei muito, Renata, que está aumentando a litigiosidade. Porque, gente, é um tal de sábado de manhã que eu queria dar uma descansadinha. Tem lá, doutora, o fulano está pedindo as meias. Aí eu falo com a advogada, cadê as meias do menor? Cadê os Não, aí eu falo, meia? Aí eu falo, manda ele comprar a meia e manda o recibo. Então, assim, cadê isso? Aí eu recebo foto da chuteira rasgada do menino. Aí eu falo, ué, gente, é a chuteira rasgada. Eu falei assim, meu filho também tem chuteira rasgada. Então, assim, são muitas questões que aí o advogado, quando muitos tem essa problemas questão, que são que levados, o outro não né? fala com papos, não fala com mames, e aí você tem que
E aí, amiga, o que eu quero? Você que falou de direito das famílias aí, traz pra gente aí também exemplos de outras famílias, né? Então, sem ser anormal, tipo anormal não, né? A mamãe, papai e os exemplos, porque é a mesma coisa, né? As dores são as mesmas, né? Então, assim, as brigas, eu acredito que sejam as mesmas. Algumas né? famílias, Então, assim, as brigas são até menores, tá, gente? Assim, que é importante a gente ter esses exemplos, né? Que a gente fala muito. Sim. Eu lembro que me colocaram uma vez lá na Câmara Federal para falar da questão de adoção para o casal homoafetivo. E aí eu fui bem. Tinha gente de crise. Eu falei assim: não, gente, assim, eu morei nos Estados Unidos e trabalhava ali como cônsul e eu via muito casal homoafetivo com muita estrutura, com muito emocional, um amor para com o filho que as famílias disfuncionais normais, tipo. Papai e mamãe não tinham. E aí a pessoa ficou brava, quase que quis me tirar do ar. E aí, ao mesmo tempo, entrou uma de Miami, me chamou. Que eu falei, não, a questão é a saúde emocional, né, do casal. Então, nos conte aí, né, que são direito das famílias, quais famílias, então, alguns exemplos para nós dessas famílias, né? Olha, você citou o casal da família homoafetiva. Homoafetiva. E especificamente no caso da adoção. Uhum. Né? O que a gente tem? Quando eu vejo um casal heteroafetivo buscando a adoção, ele tem um padrão. Tá. Normalmente ele quer um bebê recém-nascido, filho único, sem nenhum problema, de preferência menina e loira. Nossa, gente, mas Sim, aí você mas quer... Esse é o padrão. Por isso que temos uma fila aí enorme. Meu né? Deus, mas é um filtro absurdo isso. Isso. Quando você vai para um casal homoafetivo, ele fala, eu quero uma criança. Eu quero ter um filho. Eu quero uma criança. Eu quero meu Então, filho. então, veja, eu quero uma criança. Aí você fala assim, não, mas você quer uma criança, mas eu tenho aqui uma família com 3 irmãos. Ah, não tem problema, pode vir. Nossa, gente. Entendeu? Então, assim, é uma isso diferença. Eu fiquei arrepiada aqui, meu Deus. Né? Então, muitas vezes, esse casal homoafetivo nem estava preparado para adotar 3 irmãos. Mas eles falam assim, não, essa com isso que veio para mim. Eu sigo tô 2 sentindo. no Instagram que eles adotaram 3. Até coincidiu, não sei necessariamente se é esse do exemplo, mas eu acho isso muito aqui lindo. Não sei de exemplo nenhum. Tudo Nárnia. Vamos dizer que Nárnia. Mas eu acho muito lindo. É lindo. Eu acho entendeu? lindo. Então, que é humano, né? É o amor. Então, enquanto na família heteroafetiva, na regra, porque eu vou ter exceções, óbvio, né? A ideia de você formar uma família, de ter papai, mamãe e a filha que é a cara do pai, a cara da mãe, o padrão, na família homoafetiva, eles não estão preocupados com isso. Eles não querem saber disso. Eles querem ter a família deles. A família deles. Querem aquela criança ou crianças. A maioria das vezes, realmente, eles acabam adotando o grupo de irmãos, né? E vai estar ali formando a família deles. Então, eles nem... Nossa, que legal. Às vezes, mais velhos, doença, né? Doença. Não, com doença. Fala assim, normalmente pensa sempre em um bebê, né? Todo mundo pensa no primeiro momento bebê. Mas quando vem ali, né, as crianças, e às vezes com doença, e doenças assim, que vai acompanhar a vida inteira aquelas crianças, eles não falam não. Eles vão e fazem. Assumem a responsabilidade, cuidar. É um amor incondicional, né? Eu vejo ali muito mais esse amor do que aquele que fica lá. É só um, se for até 2 anos, menina, sabe assim? Por quê? Porque se fechou. Sim. A gente não faz essa escolha para ter filho, a gente quer amar. E no casal homoafetivo, a gente consegue visualizar. Esse é um mapeamento de dados que o CNJ já tem, que consegue legal. fazer essa análise, que os casais homoafetivos, eles adotam, né, crianças de várias idades em grupos de família. Então, isso é para o casal homoafetivo. Assim, o número sem pré-determinações. Não quero tal sexo, não quero tal idade, eu quero ter meu filho. Quero ter uma família. Quero ter uma família. Eles sonham, né? Eles sonham com uma família. Né? Então, isso é muito bonito. Né? É muito humano isso. Então, muitas vezes a gente tem um preconceito arraigado na sociedade, de que casal homoafetivo não pode adotar. Mas quando você vai ver, não é isso que acontece. Né? O amor que eles têm para dar é tão igual do casal heteroafetivo ou até maior. Ou até maior. Não sei mensurar, porque não tem um amorômetro. Né? Mas quando você olha e vê adotando 3, 5... Né? Teve um caso que foram 5 irmãos. Caramba! E uma das crianças, ela é HIV. Aí. E tem muito isso, né? Tem muito isso, né? E 2 ou 3 ainda tinha questão de droga, porque a mãe
Era usuária de era droga. usuária de droga, então durante a gestação passou para a criança. Então, aí tem algumas complicações, né? É para você ver a responsabilidade que eles assumem, o cuidado que eles têm, né? Pois que legal, que legal. Então, assim, tem certas coisas que você fala assim, só vendo mesmo para entender, para poder você falar, isso aqui realmente é um amor. A família, que muitas vezes a gente não presta atenção, mas é uma família muito conhecida nossa no Brasil, que é dos avós com os netos. A minha foi um pouco isso, avós, netos e eu, né? Então, assim, a avó, neto, que foi uns quase 9 anos, né? Que a gente retornou dos Estados Unidos, ficamos lá. E é isso. Pois e é isso. Mas a gente acha que não é uma família, mas na realidade é uma família também. Eu citaria essa. A minha mãe, ela dá aula para ensino infantil. E tem aluninhos dela, diversas vezes ela passou por isso. Chegar na reunião de pais. E ela, olha, prazer, que legal, conhecer o seu pai. E ele todo orgulhoso, não, eu sou o avô. Ai, eu sou que o lindo, pai. né? Mas faz o papel de pai. Fica bom, né? Porque além de estar novo, né? Mas faz o papel de pai e a avó faz o papel de mãe. E isso vem acontecendo com uma certa recorrência, até no ambiente escolar, e a gente vê muito isso, assim, né? Eu vejo pela minha mãe, né? O cuidado dos avós com os netos e cuidam como pai e mãe mesmo, assim. Por muitas vezes a mãe é mais nova, o pai não está mais em um relacionamento com a mãe, então acaba ficando bem ausente. A família é o neto ou netos e os avós. Eu admiro muito esse modelo de família. Muito, muito mesmo. Que legal. É uma forma de família. Outra forma que a gente também tem, mas a gente não leva em consideração como se fosse uma família, que são os tios com os sobrinhos. Olha só, gente. Que a gente tem também. Né? Muitas vezes é aquela ideia de que vamos lá, tem 2 irmãos, um deles veio para a capital e outro ficou no interior. Né? Aí o do interior teve filho, e aí manda esse filho para cá para ficar com o tio e aqui tem na capital. Então a gente tem muito. Isso é uma forma de família também. Só que a gente não presta atenção nessa forma de família. Não tem. Quando você vai estudar lá dentro de Direito das Famílias, a gente vê que é uma família. Mas eu não tenho uma proteção jurídica específica para essa forma de família. É verdade. A gente reconhece que é uma família, mas eu não tenho proteção jurídica. Proteção jurídica. E teria que ter, porque se você tem todo um sistema protetivo para as famílias, você deveria abarcar todas elas. Eles deveriam ser amparados, sim. Né? Então, por exemplo, se você fala de alguns benefícios do governo que quando você é mãe e você é pai, você recebe. Quando você é mãe e tem seus filhos, você recebe. Mas se for a tia com os sobrinhos... que não pode receber, verdade. Né? Se faz o papel de mãe. Pois se faz o papel de mãe. É verdade. Né? E na da Covid aí, com tanto né, Exatamente. falecimento, tem muitas novas famílias aí e sem amparo. Verdade. Sem Renata, e sem Exatamente. amparo. Eu estou falando aí famílias não só vulneráveis, famílias de classe média, famílias de todas de forma geral. E aí, realmente, o Estado não protege. Não protege, não leva em consideração que aquela ali também é uma forma de família. E tinha que estar amparada. Tem uma que eu gosto muito, que é a família multiespécie. Multiespécie. Qual é essa? Família, como que é a família multiespécie? Eu tenho, provavelmente todo mundo aqui tem. Né, que é composta, né, de pessoas e seus animais de estimação. Que legal, né? Sim. Pois é, a família multiespécie. Que legal. Então, na família multiespécie, eu tenho lá em casa, né, 3 cachorrinhos. 3 danados. Tem, né? Então, hoje... não sabia, que gracinha. Que bacana. Lá em casa temos 3 gatos. A ponto de hoje, a gente ter mãe de pet, pai de pet. E que eles fazem a opção de não terem filhos. E cuidam só dos E só cuidam dos animais de estimação. Que interessante, né? Nossa, eu não sabia dessa nomenclatura, que legal. Pois Por isso que fala mãe de pet. Mãe de pet. Eu sou mãe de pet. Quem é minha filha? Mãe de pet. É mãe de pet. Gente do céu. E aí cuida como se fosse um filho. Por que isso? Porque você vai ter todas as obrigações para com aquele pet. Você não pode mais pegar um cachorro e jogar na rua. Eu comprei, animais, eu não quero mais, vou me desfazer. E hoje a gente nem deveria estar comprando, né? Adotando. Não. Mas tem isso aí que está acontecendo, né? E tem decisões. Aí a gente vai falar em quem é que vai ficar cuidando eu já disso. tive, eu já tive, gente. Eu já tive até o promotor, o juiz, na época, era o Valverde. Aí eu tive uma questão de família e eles não tinham filhos, eram os pets. Eram os pets. Gente, eu ficava assim, eu não estava acreditando. Não estava acreditando. Aí
foi tudo. A questão das visitas, dos passeios. Regulamentado. E dos filhotinhos que iam andar os cachorrinhos. Gente, e aí tinha final de semana que ou um ou outro não estava em casa para buscar os pets. Aí é aprendizado, amiga, que isso aí eu faço faz uns 15 anos. Eu falava assim, meu Deus, eu não estou vivendo isso. Eu falava assim, eu não estou vivendo isso. E realmente agora virou uma realidade. Era a minha pergunta agora, exatamente isso. Tem aumentado bastante as bastante, demandas tem judiciais aumentado envolvendo os pets, né? A guarda, visita. Aham, E como é que tudo fala isso. aí, amiga, agora a questão? Porque eu falava assim, o pet vai ficar. E hoje fala de guarda? De visita? Como é que é? Olha, Dos pets? Não, porque a gente não sabe, né? Pedir em juízo a gente está pedindo como guarda. como guarda. Que o tutor do pet vai tutor. ser, e aí ele vai ficar. Aí, Tá porque vendo? a nomenclatura a gente ainda está brigando, né? Porque não tem nada, Não tudo tem é definição sendo construído. ainda. Uhum. Mas a gente entende que aí a ideia do tutor não é nem do direito, isso está vindo do movimento, né, de proteção aos animais. Sim. E aí são os tutores, aí nomeia tutor compartilhado e vai andando. Gente do céu. Tá Eu vendo? vou te falar como... para vocês que Tutor cachorro não é compartilhado, problema. gostei. O que é problema? São os gatos. Gente, Gato? Ah, é? Claro, o gato não vai, gente. É, Olha aí o gato problema. não vai. Oi, gente. Gato não vai, porque o cachorro você consegue falar alternadamente de 15 em 15 dias, né? O pet, O gato ele tem uma cachorrinho, ideia vai mais pra cá, vai fixa pra lá. de casa, né? Minha Não casa é essa. Não sai, Exato, gato não sai. É, E gato é aí? mais difícil Ah, mesmo. Pois é, aí que a gente vai ter que conversar ali com a família para ver como é que vai ser. Vai ter que visitar Vai visita ter que assistida. Exato, visita no lugar. Aí, nossa senhora, eu tive Eu problema acho o máximo, gente, esse jeito das famílias. com visita assistida de gato, que foi um problema que a gente teve, e o outro foi com relação a... Eram 3 gatinhos. Ai, meu Aí eu falei Deus assim, do meu pai céu. do céu, porque um gato vai para um lado, outro vai para o outro, aí sobrou. Os números ímpares não são bem-vindos Não na minha são. vida. Cara. É pote de algodão, agora é gato. É, O número foi o ímpar gato. não tá te ajudando. Aí o gatinho, quem vai ficar o gatinho? Aí a gente conseguiu lá fazer uma composição e ficou com um deles, porque o gatinho era bebê e a mãe ia ficar com um, então quem ficava com a mãe ficava com o bebê. Nossa, Caraca. gente, mas Ô, é muita Renata, causa. Assim, eu queria muito, antes da gente terminar, que você falasse um pouco daquele tema que a gente discutiu ano passado. O tema do estelionato emocional, amoroso. Estelionato pois amoroso. Nossa, é um Que tema. acontece muito aqui em Brasília, tá? E, assim, Estelionato amoroso. estelionato amoroso acontece muito em Brasília. Então, essas questões dos direitos das famílias, que aí a pessoa vai ficando lá solitária e cai no estelionato amoroso. Aí eu não sei, que ela Nossa, tem é a um tese tema. dela. Não Ela é tem a bem tese dela, tá? isso, Então eu tá? quero que ela Não. fale. Não, olha só, qualquer homem ou mulher Qualquer um de nós, né? está sujeito a cair num golpe desse. Porque eu estou suscetível, falando sim. de estelionato. Estelionato. O estelionatário é uma pessoa que ele vive de dar golpes. Então, ele se prepara para isso. É uma pessoa que Tá sabe vendo? como Interessante. conquistar o outro. Exato. Então, muitas vezes fala assim, é porque a mulher está carente. Não é. Porque pode ser a mulher, como pode ser o homem. Né? Tem algumas particularidades, porque o número maior é de mulher. Mulheres, Mas não é por causa de uma carência. Muitas vezes falam assim, é porque ela está carente. Não Tá. é isso. É uma questão cultural. O que acaba acontecendo? E por que os estelionatários eles acabam conseguindo obter vantagem? Por conta da nossa formação. Nossa formação, que eu digo, das mulheres. Qual é a regra que a gente tem para relacionamentos de forma geral? Não é a mulher ajudar o homem? Uhum. Sim. Isso não é normal? É. Você não vai querer ajudar o seu companheiro, ajudar É. o seu marido, É. ajudar o seu Eu namorado? acho que isso pra É. nós é quase que cultural, né? cultural. Você quer É isso que eu ajudar, tô você dizendo, quer é ser cultural. útil, você quer se Exato. tornar... Multiuso. Isso. Não, eu vou fazer tudo pela vai tudo pessoa. pra pessoa, é. Então, Sim. assim, independente de quem esteja do seu lado, a mulher tem, por formação no cultural, essa ideia, que eu vou ajudar o outro. Muitas vezes ele não fala, eu não vou cuidar da minha carreira profissional. Eu vou ajudar o meu marido É. a crescer na carreira profissional dele. Sim. Então, isso é É. muito da nossa cultura. As mulheres já estão predispostas a isso, né? Exato, porque você está ajudando. Sim. Você vai ajudar. O seu papel é ajudar. É servir, né? É servir. Também o homem Não, é vai assim, ter isso, mas a mulher mais. Mas né? a Você mulher vê até mais. menininha, até criancinha menorzinha. Exato. Aí o que acaba acontecendo? Aparece uma pessoa extremamente galanteadora, que sabe o que essa pessoa quer. Por quê? Porque já pesquisou nas redes, prestou atenção
nela. Sim. Prestou atenção no corte de cabelo, prestou atenção, sabe, coisas, detalhes. Assuntos, afinidades, vai saber como que conversar. Vai saber como conversar. Sim. Por quê? Porque ele estudou aquela mulher. Não é igual um candidato a namorado ao whey que surge da lei. É igual você falou, é um estelionatário, ele se prepara para É interessante aquilo. escutar isso, é verdade. Ele tem essa função na vida, ele quer Sim. ganhar dinheiro como? Dando golpe nas pessoas. Ele se prepara para então aquilo. ele se prepara, é uma preparação. Então antes Caramba. dele falar o primeiro oi com essa mulher, ele já foi dentro da Verdade. rede social dela. Ele já sabe a igreja dela, o Olha, time é que ela verdade. torce, as As coisas. dores. Então, o que ele vai falar? Ah, eu também frequento essa igreja, Olha só. eu também sou desse time. Aí você vai falar assim, nossa. Ele tá pensando igual. Eu tô Temos pensando. tanto em comum, né? Exatamente. Não é que tem, é porque ele inventa. Exato. Enquanto que o outro candidato a namorado na forma tradicional Tá querendo tá querendo conhecê-la, conhecer, o outro já Nem tá na sabe, frente, saiu lá né? na frente. E aí essa mulher se encanta com ele. Por quê? Porque ele vai fazer tudo para ela nesse primeiro momento. Ele vai mostrar que ele é a pessoa ideal para ela, porque eles Sim. têm as afinidades. Essa mulher Sim. não percebe que ela está sendo enganada e que ele inventou essa história toda. Ela não conhece quem é a pessoa. Verdade. Eu Ele acho que- vestiu um papel. Eu acho que é porque nesse momento da aproximação, ele cerca ela com tanto afeto, tanto cuidado, e ela se sente tão bem, tão envolvida, que Tão bem talvez nem preparado, acenda né? na cabeça É, dela um alerta verdade. de que isso está errado. Eu não tinha nem pensado nisso, a questão de preparação, né? Estudar o outro. Ele né? prepara o Verdade, terreno, né? Prepara. Verdade. Então ele sabe o que vai É. falar para ela. Né? Então vai ter coisa assim, eu não sabia que você gostava disso, mas ele trouxe exatamente aquilo que ela gosta. Então aquele bombom, porque teve uma postagem lá no Instagram que ela falou assim, nossa, esse é o bombom que eu gosto. Aí ele pegou aquela informação, deixou para comprar lá na É frente, que não verdade, sei o quê. Sim. Então assim, ele estudou isso. Isso quando eu estou falando de uma única pessoa. Porque a gente Exato. já tem máfia, a gente chama Isso máfia aí, dos quenianos. Concomitantes, né? Fala com uma, com outra, com outra, com outra. Fala com uma, Máfia com dos outra. quenianos. A máfia dos quenianos. Caramba. Que eles não são nem brasileiros, né? Eles estão lá fora, no Quênia, na África, Sim, na sim. Nigéria, sei lá onde, e eles entram em contato. E assim, eles são extremamente gentis, eles são carinhosos, eles são isso, eles são aquilo, e vai envolvendo com a conversa. Por quê? Porque o nosso homem brasileiro, ele não é envolvente, gente. Ele não sabe conquistar a mulher. Dá atenção, Dá dá aquele atenção, cuidado. Não Sim. sabe. Dá licença aí que não sabe, não. E aí, Então, como que chega no momento, ele enquanto estelionatário amoroso? Primeiro, ele estudou a vítima dele, ele se aproximou, ele cercou ela de tudo que ela queria ouvir, todas as afinidades. Como que ele se encaminha para o momento do golpe? Fala, agora ele começa a aplicar o golpe, assim. porque ele vai passar por uma necessidade. Sim. Uhum. Então, ele vai sofrer algum problema e que ela que vai ser a salvadora da vida dele. Ele vai ativar meio que um gatilho nela. Exatamente. Ele dá atenção, fala, eu preciso de você Eu agora. preciso de você. Ah, Né? Então, entendi. você é a única E é o pessoa que gatilho pode nosso, me salvar. né? Exato, é isso que eu tô É dizendo. não verdade, é carência. gente. Não é carência. Você é a pessoa que vai poder me ajudar. Verdade. Você é a pessoa que vai poder me salvar. É. Eu tô precisando disso, não conto com mais ninguém, é só com Confio você. em você, Interessante. você é a Confio em pessoa que você. eu tenho. Entendeu? Então, na hora que vem Né, com não, é. isso, aí você fala assim, nossa, ele confia em mim, ele me ama, então eu realmente vou ajudá-lo. Sim. Ah, Se sente mais ainda valorizada, exatamente. né? Tá vendo? Então não é uma ideia de uma carência. É porque nós não fomos ensinadas a ajudar. Quem é que está precisando de ajuda? Não é essa pessoa que está aqui do meu lado? Que é justamente quem me valoriza tanto. Poxa, me dá tanta atenção, eu vou ajudar. Vou ajudar. Por quê? Você não ajuda seu namorado, seu Com marido? certeza. Com Ajuda. certeza. A gente ajuda. Que ajuda O problema, mesmo. a gente ajuda, não tem mesmo. problema. Com certeza. O problema é que ele não está entrando num relacionamento como deveria. Porque ele me estudou, ele me mapeou, ele olhou para ver quais são os meus gostos, que não sei o quê. Um estelionatário desse nunca vai chegar para mim com um presente verde, porque eu não gosto de verde. A Marca vai chegar com vermelho, vai. Aí pronto, ele vai. Entendeu? Exato. Então, assim, por quê? Porque ele já me estudou. Diferente do candidato a namorado tradicional, que vai, né? Vai conhecer. Vai conhecendo, segue vai passo a descobrir que eu não gosto passo. de verde, vai ser aquela coisa passo a passo, enquanto que Sim. o outro não. Então, assim, falar que é por conta de carência, não é. É porque existe todo o envolvimento e eu estou tratando com um profissional. Olha, e eu sou uma pessoa que você falou seu nome, seu CPF, eu já estou lá jogando no Google para saber Sim. se tem Eu não origem. sou assim, gente. Eu também Aí não.
Eu também não. Eu sou. Eu confesso que eu peco nisso aí. Também. Não, gente, assim, Tá vendo? Agora. por quê? Porque ele pode Depois que a gente conversou, eu fiquei mais. Pois é. Ele pode até ter tido algum deslize, né? Porque ninguém é santo. Sim. Estamos todos aqui em aprendizado, mas eu quero saber quem é essa pessoa. Uhum. E então a gente está fazendo essa busca. Você faz Então levantamento fica aí. uma dica, né, para as Sim, mulheres que fica estejam uma conhecendo alguém, talvez a pessoa, porque pelo que eu vi muitos desses casos, o homem não está no Brasil ou fala que não é do Brasil, está em outro país. Tá Mas tem tentando vir outros pra que eu lembro que cá, você falou um que ou pegou diversos outros falou problemas. com 3 amigas, né? Ele foi gente. uma, aqui de É porque o que Brasília. aconteceu há uns Meu 2 anos Deus. atrás, mais ou menos. Escutei Há uns 2 isso. anos, eu acho. Não que faz foi. um ano, amiga, eu acho que você me contou, eu fiquei. Não, mas deve ter uns 2 anos. Eu tinha uma aluna que estava fazendo um TCC sobre isso. Sim. Foi. Interessante o tema, Não, interessante. Né? Adorei o Pois tema. é, aí eu falei assim, bom, então vamos dar na trela para esse fulano. Quem era? Eu com a turma de alunos e mais os professores, porque eles queriam me ajudar a manter o relacionamento Sim. afetivo, porque eu não estava dando conta. Estava Sim. ficando muito agoniada com aquele negócio. Por quê? Porque eu sabia que o negócio era, né? E eu queria mostrar para eles como é que fazia. Então, o passo a passo. Então, toda aula, eu tinha eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, me dê uma frase de efeito, um amor. Vão me dando ideias. Me dê ideia para mim poder, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Nesse caso específico, eu chamo ele de agroboy, tá? Tá. É porque eu tenho que Eu dar lembro, nomes, assim. Sim. E aí, ele entrou, foi pelo Face, né? Aí ele entrou, me procurou lá, mandou um oi, né? A gente começou a conversar. Quando eu vi, eu tinha mais 3 amigas que eram amigas dele. Eu falei assim, bom, então, olha só, se gente, as amigas 3 em são comum amigas, já. né, deve ser alguém conhecido, né? Uhum. Brasília é um ovo, todo mundo Verdade, se conhece. verdade. Então, se eu tenho 3 amigas que conhecem Sim, ele, se bobear, eu até conheço e não tô lembrando, né? Aí, mandei mensagem para as amiguinhas. Falei assim, gente, tem Conhece um fulano fulano? aqui? Eu não sei quem é, não. Vocês sabem quem é? Aí, não, eu pensei que ele fosse seu amigo, que não sei o quê. Só. Então, no fundo, as 4, ninguém era amiga dele. E todo mundo pensando que era um amigo amigo em em comum, comum, e era amigo por em terem comum. as amigas. E respondendo pra ele, E né? respondendo para ele. Aí eu fui ver, eu falei assim, gente, me manda o print do horário que ele mandou o oi, que começou a conversar com vocês. Aí era por ordem alfabética. Aqui era a letra Ele ia no A. chat. Brasília! Aqui era, vamos lá, a letra A era meio-dia. Aqui era a letra C, era meio-dia e 3. Aqui era, sabe assim? Ele ia descendo no chat, assim. Isso. Meu Aí R, eu era a Deus do última, céu. né? Letra R, tava lá embaixo. Sim. Não, eu não era a última, não. Era a penúltima e tinha uma com V, que era a última, né? Então, era A, C, R, V, né? Nós 4. A ordem dele. A ordem que ele achou do dia. Sim. Aí eu falei assim, bom, como é que eu vou resolver esse negócio, né? As meninas falaram, não quero saber desse trem, vou bloquear, que não sei o que. Eu falei assim, não, deixa quieto. Eu falei assim, quem sabe a gente vai às 4 sair com ele, né? Um encontro para poder confrontar. Eu Sim. falei assim, não, vamos botar ninguém em perigo aqui não, né? Tá doido? Sabe-se lá quem é o louco, né? Aí eu falei assim, não, vamos deixar quieto que eu preciso dele para continuar com os meus O TCC, estudos, né? estudo, TCC da Vem cá, aluna. menina, vem cá, eu preciso desse menino aqui para poder... Aí elas saíram do circuito, né? E aí eu me fiz de vítima. Você está paquerando as minhas amigas. Olha como eu só. me sinto. Não, mas aí eu também aprontei, né? Porque elas já tinham bloqueado ele, eu Sim. era a única que Você sobrou. falou, agora eu vou aproveitar, fazer meu drama Né? aqui. Aí, enfim, fui levando, pedi para ele o nome dele todo. Quando jogou pra pesquisar. Gente, 2 Marias da Penha. Nossa, E a Duas história Marias da era a Penha. mesma coisa. Conheci pela internet, a gente começou a se relacionar. Eu sei que de uma, ele conseguiu um carro, ficou com um carro. Meu E Deus. a outra, ela tinha uma empresa. E essa empresa era metade dela, metade do ex-marido. E ele começou a administrar para Meu ela. Deus do céu. Até aí, gente, vamos lá, novamente. Eu tenho um marido, né? E tenho um ex-marido. Aí o que meu marido atual fala? Eu não quero que você fique encontrando com seu ex-marido. Pode deixar que eu resolvo os seus problemas lá na empresa, ok? Ok. Ó, a gente não ok. encontra essa fala? Aham. Comum. Aí esse marido atual começou a desviar valores. Aí o sim. ex-marido Percebeu. descobriu
E aí o ex-marido brigava com a ex-esposa por conta do atual. E a ex-esposa falava, você tem ciúmes, que não sei o quê. Quando, na verdade, ele falava da gestão da empresa. Era da gestão da empresa. Entendi. Aí o ex-marido fez uma auditoria na empresa, conseguiu provar que ele tinha desviado não sei quanto. E aí que veio a Maria da Penha, porque eles começaram a brigar, que não sei o quê, mas aí o dinheiro já desapareceu, eles não conseguiram recuperar. Nossa, gente. Mas aí ela perdeu a gestão da empresa para o ex-marido, porque ele falou assim, não, acabou. Você deixou esse outro aí, desapareceu esse negócio. Sim. Então ela perdeu a gestão da empresa dela por conta do desvio de valores que vou chamar o meu agroboy aí, o amor da minha vida. É muito comum, né? Então a gente tem que perceber essa questão mesmo, essa mudança de cultura, né? E saber com quem que você está se relacionando. Uma dica importante, deixar para as mulheres que estejam assistindo, né? Chegar um agroboy da vida, ou algum homem assim. Outro agro internacional, um empresarial, não que for. Pesquisar sobre a pessoa é muito importante, né? Ter ali a sua rede de contatos. Fica a dica de Renata aqui, já estou bonito. Fica a dica. Se tiver mais alguma outra dica, como essa mulher pode proceder. Como nós estamos chegando ao fim, já para ir encaminhando programa, aqui pro final. O que eu gostaria que você falasse também do que você está pensando para o seu programa, que vai ter aqui no podcast o seu programa de Direito das Famílias. E, desde já, agradecendo você. Pessoal, vamos curtir o nosso canal, deixar o like, seguir inscrever no canal e compartilhe. Agora eu estou aprendendo com as crianças também. Com o Henrique, compartilhe. Pois o nosso tema são as famílias contemporâneas, né? Então a gente vai falar sobre as famílias, sobre o ângulo jurídico e o aspecto psicológico. Qual é a ideia? Show, a gente não quer divorciar ninguém, mas a gente também não quer ninguém infeliz dentro do casamento. Exato. Então, entender quais são esses direitos, eu já acho que vai metade do caminho andado para que o divórcio não ocorra. Com certeza. Porque se você sabe, você não vai brigar por aquilo que você acha que tem direito, quando na realidade não tem. Não tem. Né? Não, muitas vezes a discussão está aí mesmo, acha que tem direito. Eu achava. Não sei o quê. Trazer informação, né? Exato. Um exemplo bem rapidinho aqui, porque pode a gente falar, já está encerrando, né? A pessoa comprou um imóvel financiado, casou no regime de comunhão parcial de bens. O que ele fala, ou ela fala, o dono de quem comprou? O meu apartamento. Se a gente divorciar, você não tem direito a nada. Então, eu vou falar, tá errado, mentira. Vai ter direito, sim. A partir do momento que vocês casaram, daqui para frente, como foram pagas parcelas, e o regime de bens de comunhão parcial tem direito, sim. Então, são vários exemplos que a gente tem que há um desgaste no casamento ou na união estável em que simplesmente porque não sabe quais são os direitos que tem. A falta de informação, né? A falta de informação. Então, vamos trazer informação para o canal, para o podcast. Pois é. Quero deixar meu agradecimento. Foi uma honra rever minha professora. Achei maravilhosa a nossa conversa. Espero não. Vamos nos encontrar mais vezes. E é isso. Foi muito bom, muito esclarecedor. Já foi bom introduzir o tema do direito das famílias, essa né? nossa nova advogada de 10 anos de formado, né? Para denunciar. Nova de 10 anos de formada. Advogada e a professora, a teacher, né? Denuncia nós duas, né? Enfim. Vamos dar a lembrança. A lembrancinha do podcast. Agradecer a participação. Já guardar a canequinha do podcast. Amiga. Muito obrigada, Renata. Você é muito importante pra gente, não só aqui pra capital, Brasília. Eu falo pra você o testemunho como professora. Quantas pessoas, quantos alunos são apaixonados por você. É uma honra ter você na RIEX-DF há mais de 10 anos, quase, né, amiga? A gente passou ali pela Lisboa, ganhando. Então, assim, e você faz a diferença. Viu? Assim, tenho certeza, né? A gente tem certeza, que em nome até do Klaus, que também é o diretor desse projeto, desse programa, que nós traremos muitas informações, como você falou, para além mar. Né? Então, assim, quantos brasileiros temos aí? Mais de 3 milhões de mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica fora do Brasil. Então, quantas que a gente pode colaborar e ajudar, né, com essas informações? Então, amiga, obrigada pelo seu aceite desde sempre para a RIEX, viu? Te amo muito, amiga. Obrigada. Obrigada, viu?
Pessoal, compartilhem, isso. curtam. Curtam a Larissa, curtam a Fabíola, curtam a Renata. Se Deixem inscrevam seu no like, canal. se inscrevam. E é isso, acompanhem. Acompanhem. Ai. Não, a gente tá aprendendo. A gente tá pegando jeito. Sabe o que eu tô falando? Que o Henrique tem um canal e fica assim, mãe, fala, curte, Compartilha, escreva. comenta, Ó, se se você inscreva. é advogada jovem, linda, você Advogada manda compartilhar, por favor. Você também, tem que teacher. Você lembrar manda... isso, tem que lembrar.